Pessoal, olha só, terceiro dia aqui da Fitur, eu dei uma paradinha no meu intervalo, todos sabem que eu estou aqui representando Maricá, muito orgulho, nosso prefeito Quaquá, junto com vários colegas, mas eu queria um minutinho da sua atenção, eu queria que você ficasse até o finalzinho desse vídeo, vai ser rápido, prometo, e eu queria fazer uma reflexão da Fitur aqui na Espanha com Nova Friburgo, uma cidade que eu trabalhei muito pelo turismo, quando estive à frente da Associação Empresarial e Turística de Friburgo, do Convention, da Cianf e dos eventos pela Trade, que todos conhecem minha história em Friburgo, sabem o quanto eu defendo o turismo. Mas eu queria falar um pouquinho, sabe o quê? Sobre Cão Sentado, Terefri, Parque Municipal Juarez Froté, falar também sobre o nosso turismo rural forte em Amparo, São Pedro da Serra e Lumiar. Então, de forma improvisada, eu vou pedir ao G que suba a nossa vinhetinha Nova Friburgo de A a Z. Olha, pessoal, aqui na Fitur a gente aprende muito, a gente fala muito dos projetos da nossa cidade lá que eu represento, mas eu também fico imaginando como que um gestor de uma cidade turística, que se coloca à frente de uma cidade, aí eu não estou falando só de turismo, eu estou falando de desenvolvimento econômico, eu estou falando de geração de emprego, de oportunidade, eu estou falando de uma máquina que precisa girar e gerar dividendos para as pessoas, para que as pessoas possam aumentar o seu poder de consumo e possam também aquecer o comércio. Fazendo uma análise aqui no meu tempo de intervalo aqui na Fitur sobre Nova Friburgo, aquilo que eu conheço, aquilo que eu acredito, aquilo que eu defendo e vou defender muito esse ano e nos próximos anos, até porque eu me coloquei numa posição em que a gente vai para o enfrentamento com a verdade, com um grupo que deseja fazer a mudança e a gente precisa muito que essa mudança ela esteja alicerçada em projetos. Então, independente aqui de questões políticas, ideológicas, cor partidária, quem me conhece sabe, eu não fico também fazendo críticas pela crítica a ninguém, né? Eu fico lamentando, a gente está no sexto ano, caminhando para o sexto ano, de uma gestão em que o prefeito se elege com a bandeira do desenvolvimento, da integração. A gente percebe o apoio que as entidades empresariais de Nova Friburgo têm dado a ele, ao governo dele. São instituições apartidárias que precisam estar ao lado de todos os prefeitos, mas também precisam buscar projetos e precisam buscar oportunidades para a cidade. Então a gente vê o comércio de Friburgo passando por muitas dificuldades, a gente vê a moda íntima, não tendo o fluxo que tinha há muitos anos atrás. A gente percebe também, gente, a necessidade de se reinventar os eventos e do nosso calendário. Então, Friburgo não estar numa feira igual a essa aqui, mas a gente não tem recurso, mas é preciso ir muito além dos recursos. Podia estar aqui no estande do governo federal, poderia estar aqui dividindo um espaço naturalmente com a Embratur, tenho certeza que a Embratur está fazendo uma seleção, só que a cidade precisa se colocar disponível, é de graça, teria que pagar naturalmente a passagem, mas é dizer o seguinte, eu fico imaginando, gente, quanto deve ser difícil para um secretário municipal de turismo, eu não estou falando só de Friburgo, convencer um prefeito de que ele precisa investir na promoção. Aí, como no início do vídeo, eu falei sobre os pontos turísticos. Investir não é só em Natal, não é só em eventos grandes, a gente precisa investir muito na questão da estrutura, Quem lembra aí do Cão Sentado, do Véu das Noivas, quando a gente tinha uma cidade que trazia muitos turistas, Eu fiz o evento do Festival de Chocolate na Queijaria, nós trouxemos naquela época, olha que foram quase 10 anos atrás, nós trouxemos 230 ônibus e trouxemos lá 30 mil pessoas pagando. E a gente precisa, naturalmente, que a gente vê o esforço de outros empresários do setor de eventos na cidade, quase que falando sozinho, sem apoio. Mas a gente precisa fortalecer os atrativos, a cidade precisa estar limpa, organizada, sinalizada. A gente não vê, a gente não tem uma estratégia digital para que Nova Friburgo possa se promover, um site, um aplicativo que leve as pessoas até algum lugar no mundo digital.
Então, gente, quem se habilita ao cargo de alguma coisa precisa entender daquilo, para que possa também cuidar da saúde da cidade, porque quando o turista ele visita uma cidade, ele a qualquer momento pode precisar de um serviço médico, e a gente sabe que se passar mal, né, o SAMU vai levar para o hospital de referência, que é o Hospital Municipal Raul Sertã, que passa por muitas dificuldades. Se a gente não está conseguindo dar um atendimento à nossa população, você imagina, né, um turista que eventualmente não tem um plano de saúde. Então, gente, a gente precisa pensar a cidade a fundo, estruturar projetos, discutir forma de captar recursos para financiar as ações sociais, as ações de desenvolvimento sustentável e as ações de turismo. Então, tirei meus 5 minutinhos aqui do quadro Nova Friburgo de A a Z, aqui improvisado, falando aqui de uma forma rápida, mas para mostrar para vocês que Friburgo precisa muito de um projeto em que esteja à frente todos, a população, os empresários, os empreendedores, os trabalhadores, as trabalhadoras que precisam aumentar o seu poder de renda. E a cidade precisa viver um boom de desenvolvimento. Friburgo se tornou uma ilha e está empobrecendo por falta de um projeto de futuro de desenvolvimento. E a gente que está na cidade, eu não estou aqui falando como político ou presidente de partido, eu estou falando como empresário que vive o dia a dia da Ariosto Bento de Melo, passando por todas as dificuldades, a falta de incentivo e a falta de público novo que o turismo pode trazer. Então, pessoal, fica a dica. E semana que vem, já no Brasil, a gente traz mais informações e mais ideias para dividir com todos vocês no nosso quadro Nova Friburgo de A a Z. Um abraço a todos.